Hoje iremos falar um pouco sobre a tão temida Ipsipila grandela. Falaremos sobre a sua importância, aspectos da sua biologia e desafios no manejo em plantios de milhácea no Brasil. Popularmente, Ipsipila grandela é conhecida como broca do ponteiro, broca das milháceas, broca do mogno, ou até mesmo o termo em inglês Mahogany sugar. Plantios de milhácea nos trópicos têm como fator limitante insetos e o principal vilão são mariposas do gênero Ipsipila. E o impacto ele pode aumentar conforme a região geográfica. Algumas espécies ocorrem em determinados locais. Também uma variável importante a se levar em consideração é a espécie hospedeira escolhida. Nós temos um exemplo muito interessante, que é a Ipsila grandela no Brasil. Ela é a principal praga do nosso mogno brasileiro, Suetenia macrófila. Entretanto, os ataques em mogno africano são menor porcentagem de infestação. Então, nós temos que levar em consideração a espécie florestal. Além disso, outro fator que pode variar a ocorrência do inseto, a maior ou menor infestação, é o sistema de plantio. Na literatura, para mogno brasileiro, a gente sabe que os ataques são mais intensos em monocultivos do que em outros sistemas como consórcio ou agroflorestas. Em relação à taxonomia desse inseto, este inseto praga pertence à ordem Lepidoptera, que é a mesma, né, das borboletas. Esse inseto é uma mariposa do gênero Ipsipila. E embora tenha várias outras espécies de Ipsipila, duas merecem destaque: a Ipsipila grandela, que ocorre na América do Sul, América Central e no subestado da Flórida, aqui no mapa em vermelho, e também a espécie Ipsipila robusta, que é a espécie que ocorre lá na África. A importância econômica deste inseto é que o seu dano inviabiliza plantios homogêneos comerciais de mogno nativo, ou seja, monocultura comercial do mogno brasileiro, por exemplo, o nosso mogno brasileiro, são inviabilizados. É muito difícil se ter monocultivo hoje de Suetenia macrófila devido à ocorrência deste inseto. Os danos desse inseto comprometem a forma do tronco, reduz a qualidade da madeira e, consequentemente, o valor do mercado. Ipsipila grandela, que é a espécie que ocorre aqui no Brasil, ela ataca tanto plantas nativas, como o nosso mogno brasileiro, Suetenia macrófila, outras espécies de Suetenia, como Suetenia mahogany, além de cedros, e também ataca espécies de milhácea exótica, mogno africano. E aqui no Brasil, esse inseto ele já foi relatado atacando Caia grandiflorula e possivelmente Caia umbeotheca, Caia ivorensis e Caia senegalensis. Em relação a alguns aspectos sobre a biologia deste inseto, ele é um inseto holometábulo, ou seja, as fases do seu desenvolvimento são ovo, larva, pupa, adulto. O ciclo completo tem duração em cerca de 30 dias. O inseto adulto ele tem hábito noturno. Fêmea adulta normalmente oviposita em brotações, ramos jovens. E as larvas, após eclodirem, elas penetram no ponqueiro e axilas foliares, ali próximo onde a fêmea colocou seus ovos. A larva ela tem o hábito críptico, né? Ou seja, ela fica escondida, ela então perfura aqueles brotos e constrói galerias e fica nessas galerias. Após a larva, nós temos a pupa, e a pupa ela fica protegida dentro da galeria e também envolta por teias. A ocorrência deste inseto em campo é influenciada por fatores climáticos, sendo que a maior ocorrência desse inseto se dá na estação chuvosa. Consequentemente, é neste momento que se tem emissão de novos brotos, crescimento ativo das plantas. Tipos de ataque. Esse inseto ele ataca tanto frutos e sementes, quanto brotações e casca. Embora este inseto ele seja mais conhecido por atacar brotações, não é à toa que o nome comum dele é broca do ponteiro, ele também ataca frutos e sementes e casca. Fazendo um adendo a esses slides, gostaria de reforçar aqui que todas essas fotos são ataques de Ipsipila grandela em mogno africano. Embora este inseto ele seja mais conhecido, né, popularmente conhecido como broca do ponteiro, atacando o ponteiro,
Ele também ataca frutos e sementes, e neste caso aqui foi a espécie Caia grandifloriola, brotações, e aqui eu tive a oportunidade de presenciar em campo o ataque deste inseto nas espécies Caia ivorensis e Caia grandifloriola, já em casca. Ataque como este mostrado na foto, eu só presenciei esse tipo de ataque na espécie Caia senegalensis. Nós já relatamos e até publicamos a ocorrência de Psipila grandela associado ao cancro, Caio grandifloriola e Caia senegalensis. Entretanto, o ataque na base do tronco eu só vi em Caia senegalensis. Os danos causados por esse inseto são, então, a perfuração e destruição do broto terminal, formação de galerias descendentes, uma vez que a gente tem, então, a parte apical da planta danificada, a planta ela perde a dominância apical e começa a emitir brotações laterais. Então, fiquem atentos aos sintomas do ataque deste inseto em cão. O mogno africano, assim como outras espécies de miliácea, ele possui a capacidade de liberar uma goma como um mecanismo de defesa. Então, qualquer dano mecânico ocasionado na planta, principalmente no tronco, gera a liberação dessa goma. Então, um sintoma do ataque de Psipila grandela é a exudação de goma juntamente com serragem e excrementos do inseto. O termo técnico seria freeze. Devido à morte do ponteiro, é possível também detectar presença de folhas secas na copa ou o próprio ponteiro morto, seco. Outro sintoma do ataque seria a emissão sucessiva de novos ponteiros, brotações laterais e, em casos mais extremos, até mesmo a bifurcação. Como eu já mencionei anteriormente, isso tudo ocorre devido à perda de dominância apical. Dando uma linha do tempo sobre a ocorrência de Psipila grandela em mogno africano aqui no Brasil, a gente tem que, inicialmente, vocês vão se deparar até mesmo com as primeiras literaturas sobre o mogno africano, falando que o mogno africano era resistente ao ataque de Psipila grandela. O que ocorre é que o mogno africano ele é menos preferível, entretanto, ele é sim atacado por Psipila grandela. Na literatura brasileira, nós temos relatos, então, de Psipila grandela em ponteiros, cascas, frutos e sementes de mogno africano. Então, os trabalhos que nós temos sobre Psipila grandela em plantios de mogno africano aqui no Brasil mostram que cerca de 1 a 3% das árvores de todo o plantio foram atacadas, tiveram seus ponteiros danificados por Psipila grandela. Tem uma monografia que mostra que há uma maior preferência de Psipila grandela pela espécie Caia ivorensis do que Caia grandifloriola. E quando eu menciono aqui Caia ivorensis, eu estou me referindo de fato à espécie Caia ivorensis. Nessa propriedade onde o estudo foi feito, pessoas que trabalham com mogno africano, inclusive eu tive a oportunidade de visitar essa propriedade, nós sabemos que lá de fato tem a espécie Caia ivorensis e Caia grandifloriola. Então, sim, este estudo mostrou que há uma maior preferência pela espécie Caia ivorensis do que Caia grandifloriola. Isso é uma boa notícia, dado que a maior parte dos plantios brasileiros são da espécie Caia grandifloriola. Já que a infestação desse inseto é baixa, por que este inseto é digno de atenção? Um dos motivos é que pode ocorrer adaptação de insetos nativos a espécies florestais exóticas. E um clássico exemplo é o eucalipto. Várias espécies nativas aqui do Brasil são pragas do eucalipto. Outro ponto de atenção é que a maioria dos plantios de mogno africano existentes no Brasil são monocultivos. E nós sabemos que mogno brasileiro em monocultivo é bem mais infestado do que consorciado. Outro ponto é a baixa variabilidade genética dos materiais plantados no Brasil. Sabemos que a maioria dos plantios de mogno africano do Brasil são oriundos de sementes das plantas matrizes plantadas lá em Belém do Pará. Embora essa realidade possa estar mudando atualmente, a gente sabe que muitas empresas, produtores, estão plantando sementes de outras localidades, ainda assim a esmagadora maioria dos plantios são dessas sementes matrizes. Além disso, a gente não sabe quais são os possíveis impactos econômicos
que este inseto pode ocasionar ao mogno africano. Os métodos de controle que serão abordados agora são o que se tem na literatura com base no nosso mogno brasileiro, já que em plantios de mogno africano não foram adotados nenhum método de controle. Controle químico. Ele é pouco eficiente em campo, uma vez que o inseto ele fica escondido dentro da galeria. Por conta deste hábito e pela localidade do ataque, que é no ponteiro, a alta quantidade de produto e a metodologia de aplicação poderia elevar o custo do controle químico, além do impacto ambiental. Por isso, o controle químico ele é mais comum e restrito a viveiros. Outros métodos de controle seriam controle biológico natural, práticas silviculturais por meio de plantios mistos, condução do fuste, poda adequada, retirada de brotos atacados. Só lembrando que uma planta que foi atacada, ela pode ser reatacada nas próximas gerações de insetos, uma vez que essa planta ela emite novas brotações. Então, a poda dos ramos atacados é uma metodologia que tem sido empregada principalmente em mogno brasileiro. Outra alternativa seria estudos visando o melhoramento genético do mogno africano e, principalmente, monitoramento populacional do inseto praga. Dito tudo isso, um dos principais desafios hoje no Brasil é a falta de estudos deste inseto. Nós não sabemos qual é o nível de dano econômico, não sabemos metodologias eficazes de controle. Nós temos muitos desafios ainda pela frente no estudo de Psylla grandela em mogno africano, pois o que sabemos é muito pouco. São poucos os estudos aqui no Brasil, e os estudos que nós temos na literatura são estudos de ocorrência. Então, são as pessoas relatando o ataque. Nós não temos nenhum estudo que avalie economicamente o dano. Nós precisamos de um estudo que nos mostre o nível de dano econômico deste inseto. Para isso, nós precisamos também de estudos mais focados no inseto, na própria biologia, estudos populacionais do inseto e até mesmo estudos visando o melhoramento genético da planta. E, claro, nós precisamos de estratégias de manejo. Por isso, é muito importante pesquisas a longo prazo. Psylla grandela é o principal entrave ao cultivo de meliácea, principalmente quando a gente pensa em Swietenia macrófila. Não é o caso do mogno africano. Ainda os ataques são em baixa infestação. Entretanto, o inseto ataca o mogno. E isso mostra uma mudança de cenário. O cenário inicial, mas ainda assim alarmante. Por isso, o monitoramento e manejo preventivo são essenciais. Pesquisa aplicada é fundamental para a sustentabilidade de plantios de mogno africano, para que a gente não tenha que se deparar com a mesma situação de plantios de Swietenia macrófila. Então, eu gostaria de deixar um apelo aqui no final desse vídeo. Você, produtor, já viu ataque de Psylla grandela em seu plantio? Seja ele no ponteiro, seja ele na casca? Deixe aqui nos comentários. Eu deixo aqui o meu contato. Peço para que vocês sigam, me acompanhem nas redes sociais, Instagram e agora aqui no YouTube, para que a gente possa juntos conhecer e aprender mais sobre os insetos que estão associados ao plantio de mogno africano no Brasil.